Boa noite! Hoje é dia 9 de setembro de 2024, estamos juntos para a nossa live que complementa o projeto Sempre Jovem, um projeto que se iniciou no início desse ano. Teve o pontapé inicial lá no comecinho, na cabeceira de 2024, e a partir deste projeto, várias ações estão sendo colocadas em prática aqui nas nossas redes sociais. E o projeto Sempre Jovem, ele é muito frutífero, porque ele já deu origem às lives que estão acontecendo aqui no Instagram. Ele deu origem ao projeto e o protocolo de tratamento facial Pele Linda, voltado para a mulher madura, mas não exclusivamente para a mulher madura. Aquelas que estão com a pele viçosa ainda, né? Estão no ápice da jovialidade, 20, 25 anos, mas tem muita oleosidade, poros dilatados, elas também se beneficiam. Nós estamos com vários resultados maravilhosos, então quero salientar para você, que é nossa seguidora, que o Pele Linda é para você em qualquer faixa etária, porque nós fazemos uma adaptação de uso e assim você vai ficar com a pele incrível. Nós temos adolescentes usando o protocolo e o resultado tá assim um absurdo. Graças a Deus, que gostoso, né? Que bom a gente criar um protocolo de tratamento facial e ter o resultado esperado. Os nossos clientes têm mandado mensagens para nós e eu tenho visto, porque muitos estão sempre aqui com a gente na clínica e eu tenho acompanhado vocês nos resultados e tá bonito de ver. Deixa eu diminuir um pouquinho a minha luz para não ficar refletindo tanto assim no óculos. Gente, a minha convidada de hoje é uma mulher maravilhosa, ela é uma nutri que faz a gente ficar fininha, faz a gente ficar jovem, porque a alimentação é um dos pilares fundamentais pra gente ficar bem, né? Pro tempo passar e a gente ficar, ó, firmes. E é por isso que essa minha convidada maravilhosa, que foi também indicada pela doutora Cristiane Couto, que esteve aqui, fez um sucesso. Ela vai fazer sucesso com a doutora Cristiane, que elas vão voltar no podcast. Já fizemos o convite para elas virem lá de Petrópolis, estar conosco, para a gente esmiuçar, entrelaçar os assuntos. Meu nome é Alcione Maroclo, eu sou mentora do Projeto Sempre Jovem, sou especialista em beleza há mais de 35 anos. E tenho uma alegria enorme de estar com vocês nesses momentos onde a gente está produzindo informação inteligente para que você envelheça com qualidade de vida. Para você e para mim, né? Porque eu estou interessadíssima nisso. Afinal, 54 anos não são 54 dias, queridos. E a gente precisa, sim, cuidar corpo, mente, alma e espírito para fazer essa jornada como uma jornada que vale a pena, como algo que nos alegra, apesar da passagem do tempo. Vai avisando os amigos aí, porque eu tenho certeza que você vai ficar surpresa e surpreso de entender o quanto a alimentação que traz restauração para o nosso corpo, uma alimentação mais anti-inflamatória. Isso é um termo que a gente tem ouvido tanto hoje em dia. E você precisa aprender mais sobre esse assunto junto comigo. É por isso que a Ana Luísa já está aqui entre nós e nós vamos conversar sobre uma dieta anti-inflamatória. Afinal, o que é isso? Por que eu tenho que pensar nesse conceito quando eu vou me alimentar? Principalmente se eu já passei dos 45, dos 50, se eu tô com 70. O que isso vai impactar no meu dia a dia? Você já se perguntou? Porque o conceito de inflamação, ele é constante em tudo que a gente estuda hoje sobre envelhecimento, é ou não é? Deixa eu convidá-la para estar aqui conosco. Deixa eu contar para vocês o currículo dessa mulher maravilhosa. Ela é graduada em nutrição pela FASE, pós-graduada em nutrição funcional, ortomolecular e fitoterapia, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Ela atua em spas, em clínicas, dando todo o suporte para que a gente tenha uma nutrição bem prática, porque afinal de contas é isso que a gente quer, né? A gente quer que a coisa saia do papel, saia da conversa e venha para a mesa, venha para o nosso dia a dia. E é exatamente isso que a gente vai aprender aqui. Afinal, ela é personal diet, olha que luxo!
E ela tem toda essa construção de nos ensinar a tornar a nossa cozinha um lugar de saúde extrema. Olha que maravilha. Posso chamar, eu chamo de doutora? Você, Ana? Vem me contar isso aqui. Eu já te fiz o convite aí, eu não sei se você recebeu. Se você não recebeu, você pode solicitar entrar na live e aí a gente já começa o nosso bate-papo, que eu tô muito interessada nesse assunto, viu? Eu já estudo alguma coisa de alimentação, eu tenho pesquisado bastante, ouvido muitos colegas especialistas e cada dia mais a gente tenta trazer esse conceito para o nosso dia a dia. E ele é muito importante. Agora, entender daquela que é especialista, que vive isso no seu dia a dia, vai ser muito mais importante para que a gente possa aplicar. Me fala aqui nos comentários. Vê se eu já. Ana Luísa Cariús, como ela fala. Ai, que gostoso esse puxadinho no S. Tá vindo aí, já vai entrar na live com a gente. Olá! Ai, que mulher bonita, meu Deus! Ai, que honra estar aqui, Alcione. Muito feliz de estar aqui. Diz que você não é muito de live ainda não, mas você sabe que a gente batiza, né? A gente batiza, depois a pessoa fica de live para todo lado. Que assim seja, Alcione. Estou muito feliz de estar aqui. Vi que já contou boa parte do meu currículo, né? Isso. Mas aqui, assim, o principal, né, o que eu venho trazer é uma nutrição prática, realmente, da teoria para a prática, né? Porque hoje em dia a gente tem muitas coisas muito complexas, difíceis de colocar, né, nessa prática do nosso dia a dia, e estamos aqui para isso. É porque o que a gente observa, Ana, é que a gente escuta muitos conselhos, a gente escuta os especialistas, mas no dia a dia, se a coisa não for fácil, se a dieta que você vai propor ou o especialista vai propor não for algo que a gente consiga conciliar com a correria, fica mais difícil de cumprir, né, tudo aquilo que a gente mesmo se propõe quando procura o especialista, uma especialista maravilhosa, assim como você, super capacitada. Então eu queria que a gente começasse falando do que é essa tal dieta anti-inflamatória, e aí você vai discorrendo o que você acha importante e vou fazendo minhas pequenas intervenções. Ótimo, Alcione. Então, a dieta anti-inflamatória, muito além do que muitos pensam, né? Que quando a gente fala em inflamação, muitos pensam num corte, né? Que pode estar tendo ali algum grau de inflamação notório, né? Mas no nosso organismo hoje, a gente sabe que tem as inflamações crônicas, que muitas vezes são base de muitas doenças que a gente vê no momento, né? A gente está falando de um Alzheimer, de um câncer, de diabetes, doenças autoimunes. Tudo isso acaba favorecendo, né, que começam no início com uma inflamação, né? Que muitas vezes o nosso sistema imunológico mesmo, se ele não tem as substâncias necessárias para estar reagindo a certas substâncias que a gente chama, né, de xenobióticos, tudo isso, ele não tendo essa estrutura, que a alimentação muitas vezes é um bom suporte, além de outros fatores que eu vou estar citando também, né? Você acaba exacerbando essa inflamação silenciosa que a longo prazo pode virar esse tipo de patologia, né? Então, a gente está aqui. A alimentação vai entrar quase que como um remédio quando você tira os agentes que contribuem para a inflamação e começa a colocar outros que vão ser como se fosse, a gente poderia dizer, um anti-inflamatório. O nosso organismo, o nosso fígado, né? Ele tem uma função de filtro muito interessante do nosso organismo. Ele consegue dar conta desse processo de detoxificação. Só que ele precisa dessas substâncias. A gente tem que ajudar o nosso fígado. E muitas vezes esses xenobióticos, essas interleucinas pró-inflamatórias, não favorecem com o funcionamento adequado do nosso fígado. Então ele não consegue dar conta, entende? E muitas vezes com a alimentação mais ocidental, né, que é muito praticada, né, ainda, favorece esse tipo de exacerbação, né? Basicamente, a gente poderia dizer que nós todos estamos inflamados, até as crianças. Dependendo do tipo de alimento que a criança está comendo, sim, a gente pode estar favorecendo inflamação, tanto que hoje a gente vê com muito mais frequência, né? É muito mais prevalente as crianças cedo estarem desenvolvendo hipercolesterolemia,
Até mesmo diabetes a gente vê com uma frequência muito grande. A questão da obesidade, né? Que está muito relacionada com o alto consumo de alimentos ultraprocessados. Muitas vezes o que acontece, Alcione, é que quando você começa numa família que o consumo de ultraprocessados é muito frequente, deixa-se de comer alimentos naturais, entende? Deixa-se Vamos de comer as então, frutas. vamos então contar quais são esses ultraprocessados. Como é que as pessoas que estão assistindo podem identificar facilmente, ó, esse alimento aqui, esse grupo de alimentos, esse formato de alimento, ele vai contribuir para te inflamar e, consequentemente, trazer uma série de sintomas que não são agradáveis e talvez até contribuir para doenças importantes. Então, esse aqui é vilão. Vamos contar os vilões. Acaba que assim, até eu pensando em vilão, às vezes a gente pensar em um bonzinho e um, né, não, gera uma certa vontade, fica proibido, né? E eu venho aqui para falar que não é proibido, Ai, né? que maravilha. O que você tem que observar é que tem certos hábitos que a gente faz de forma rotineira requer uma atenção maior, né? Então, assim, com frequência, ter alimentos ricos em açúcares, que normalmente esses alimentos não é só o açúcar, além do açúcar, que ele tem uma tendência, né, de gerar um pico de glicose. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes você come esse açúcar que ele tem basicamente na composição dele um pouco de gordura, né, muitas vezes saturadas, e açúcar. Então, o trabalho gástrico é pequeno. Então, rapidamente chega na nossa luz intestinal e a absorção acontece gerando um pico de glicose. Esse pico de glicose, tá conseguindo me ouvir, senhora? Eu tô te ouvindo e tô mandando aviãozinho aqui para todo mundo do nosso Instagram vir te curtir Pico aqui. de Pode falar que eu tô te glicose, ouvindo bem. um pH líquido, que já vai gerar um certo processo ali inflamatório, né? Outras questões é que muitos alimentos desses ultraprocessados são riquíssimos em corantes, em adoçantes, em alimentos muito químicos, que até pensando na questão da saúde intestinal, que não tem como hoje eu fugir desse assunto, né? Ainda mais falando de questão anti-inflamatória, né? De qualidade de vida, né? Eu tenho que estar pensando também no nosso intestino, né? Então, assim, outras opções de ultraprocessados, os biscoitos, né? Existem os biscoitos que não são que são mais naturais atualmente, né? Bolacha de arroz, né? Ou outros biscoitos também, que nem sempre a bolacha de arroz é tão aceita, né? A bolacha Mas tem de outras arroz, ela tipo não tem gosto, né? E o perigo você é a tem que gente começar a botar uns enfeitezinhos nela e estragar fazer tudo. alternativa. Ela é coadjuvante. Você coloca alguma coisa para dar sabor ali, Porque né? Talvez até de queijinho analisar dessa forma. branco, né? Um queijinho magro. Tradicional creme cracker, ele não tem tanto sabor. Você passa alguma coisa para ter sabor ali, É. né? Então, assim, pensando existem também os processados mais naturais, que hoje em dia a gente vê o próprio whey protein que a gente utiliza, dependendo, né? Tem várias qualidades, enfim, de whey, mas é processado. Mas é importante, sempre quando a gente for olhar um alimento, muito além de olhar a tabela nutricional, né? Olhar os ingredientes, o que tem nesse alimento. Né? Então, se você pega até um biscoito recheado, desses que tem, que infelizmente muitas vezes é oferecido para as crianças, ou aqueles biscoitinhos, né, mais clássicos, né, amarelinhos, você colocar, olhar a lista de ingredientes, você vai ver que normalmente, quando é doce, um dos primeiros ingredientes é açúcar, e esses ingredientes vêm em ordem decrescente, então o que tem maior quantidade vem logo na frente, isso é uma questão importante. E normalmente no final vem nomes muito diferentes, né? Que aí você vê os reguladores de acidez, né? Os adoçantes também, tem Espessantes. nomes, espessantes, né? Enfim. Então, assim, normalmente quando a gente foca, quer não ter tanta margem de erro, procura ter habitualmente na tua rotina alimentos que a gente não precisa desembalar, que a gente vai descascar. Isso já vai amenizar Ótimo isso. Já eliminou um muitos, monte de dúvida. Então, se está abrindo muito plástico, se está abrindo muita lata e muito vidrinho de borracha, de plástico aí, já acende o alerta né? vermelho. Porque outra questão, além disso, também tem os conservantes mesmo, né, para esse tipo de alimento, né? Porque um alimento que ele não estraga, imagina o que gera dentro do teu organismo, né? Até a gente falando perante o intestino, né? O intestino da gente, por que eu falo tanto dele? Até comparando, são 200 metros quadrados de absorção que a gente tem de um intestino delgado. É uma área incrível, Enorme. que para é uma quadra de tênis. Então, assim, Que loucura, né, menina?
tem esse órgão tão, né, imenso, né? Então, assim, ele muitas vezes, é como se a gente olhasse para a nossa pele. A gente tem a nossa pele que protege do contato externo, muitas vezes. E o nosso intestino, ele também protege a gente do que vai entrar para o nosso organismo efetivamente. Né? Então, se eu tenho ali um intestino que está tendo um consumo maior desses alimentos com alto índice glicêmico, ou até alimentos que a gente fala até que favorecem como se fossem lixas no nosso intestino, você está desfavorecendo esse contato. Além do contato que a gente tem no intestino, você pode estar deixando o intestino mais permeável, o que é uma preocupação, entende? Ele se torna mais permeável por quê? O que no final, na ponta, vai causar essa permeabilidade aumentada? A gente tem um universo dentro da gente, né? Então, são muitas bactérias presentes, até mesmo fungos podem estar presentes, né, de uma forma geral. E a forma que a gente se alimenta, a gente vai vendo as afinidades de bactérias não tão positivas, né? Que a gente fala que são gram-negativas, que podem gerar um desequilíbrio na luz intestinal, desfavorecendo esse intestino. Como também voltando para o meu ponto aqui, esses alimentos mais processados, ou até se a pessoa não bebe água suficiente, o que é a minha água? Né? Muitas vezes a pessoa não tem o hábito de água, que é a base do intestino, não consome frutas que favorecem que esse intestino funcione, né? Que a gente precisa ter esse movimento. Né? Se você não, porque a gente tem os probióticos, que são as bactérias que a gente do nosso intestino, né? E as de preferências benéficas que a gente vai estar alimentando. E tem pré-bióticos. Os pré-bióticos são os alimentos que vão alimentar esse universo, né? Se você não oferece um bom alimento, isso eu não sabia. acho que assim eu fui mais clara. Se você não oferece um bom alimento para essas bactérias, você não está alimentando aquele. Comer você. Não necessariamente. Mas assim, acaba que vai alimentando, ao invés de a gente alimentar uma que vai trazer um adequado ambiente intestinal para absorção. Porque no nosso intestino a gente tem como se fosse uma fechadura e uma chave. Se você não tem um ambiente adequado, não existe mais fechadura. É como se fosse uma casa que só está em tijolo e não tem cimento. Tá tudo entrando, porque ali não está um ambiente favorável. Até a gente precisamos muito cuidar disso. Ele quer trazer solução, né? Não é só questões, né? Muitas vezes começa no básico, de beber água. Beber água é fundamental. Mastigar bem. Vamos embora. Maravilha. Peraí, Ana. Tem gente nova chegando na live. Seja bem-vindo, você que está pegando a gente depois, nessa live gravada que está aqui no feed. É uma live importantíssima para a qualidade de vida que você quer planejar, inclusive para o futuro. A doutora Ana Luísa Cariús é nutricionista super especialista. Ela é de Petrópolis e gentilmente cedeu seu tempo para estar aqui conosco, trazendo mais informações para que nós possamos entender a importância de uma dieta anti-inflamatória ou de se evitar alimentos que vão inflamar ainda mais o seu corpo e trazer uma série de repercussões, sintomas, intercorrências, quanto mais se você já está acima dos 50 anos, onde o nosso corpo já vai apresentando algumas deficiências nutricionais, uma série de situações que a gente tem que ter um olhar para a nutrição urgente. Então, quero convidar você não só a ficar aqui com a gente na live, mas passar essas informações, mandar essa live para os amigos, para a família. Então, você já falou a importância, qualidade de vida, exatamente. Você já falou da importância da gente pensar, bastante nessa alimentação diária. Você falou que ela tem que ser uma alimentação prática e essa é uma pegada, que você tem, de trazer a nutrição para o dia a dia das pessoas. E falou que a gente deve descascar mais e desembalar menos. Então aqui já tem um conceito, uma chave importante. Como é que está o seu dia a dia aí? Você está desembalando um monte de coisas para comer? Está comendo as coisas que passam por muitos processos? É o que ela falou. Um alimento que dura um ano embalado. O que não foi colocado ali? Uma série de substâncias que vão
gerar um transtorno para que o seu organismo lide com tantas substâncias inseridas. Então, basicamente, é isso que eu entendi nesse primeiro momento da live. Fui Isso, bem no meu exatamente. entendimento? Agora eu queria que a gente falasse, dentro disso tudo que você explicou, numa boa proposta de café da manhã, por exemplo. O que seria um café da manhã saudável do ponto de vista da Ana? Vamos lá. Então, pensando uma sugestão de café da manhã. Antes de pensar no café da manhã, vou pensar no momento que a gente acordou, né? Espero que tenha sido. Ótimo. Sabe, o sono também ele é um agente muito favorável, né, para essa questão do nosso organismo funcionar bem e também dessa parte anti-inflamatória. Mas acordar e logo que acordar fazer higiene e raspar a língua ajuda muito, Alcione. Que toque importante. Anota, povo. Ajuda. Porque naturalmente, quando a gente, à noite, né, por mais que como fica aquela saburra mesmo, né, aquela concentração maior de bactérias. E se em seguida você não deixar e beber água, você vai estar ingerindo essas bactérias. Né? Então, Uau! logo depois, acordei, raspei minha língua, já fiz toda a minha higiene. Antes do teu café da manhã, quando for organizar o teu café da manhã, bebe água, já começa bem. Bebe pelo menos uns 300, 500 ml de água. Não precisa ser a água gelada, é bom evitar. Se conseguirem morna, ok? Mas não é tão necessário. Pode ser água de temperatura ambiente, não tem ferro. Uma possibilidade também, pensando nessa parte anti-inflamatória e já começar, né, a oferecer esses compostos bioativos para o teu organismo, né? Para o nosso organismo. A gente pode estar fazendo até o shot, se for possível, né? Fazer aquele shotzinho Ótimo. que é muito prático, né? Aquele famoso shot, né, do Dá um momento. Que shot é aí, basiquinho, que a pessoa consegue fazer amanhã de manhã em casa. né? Lembrando, Alcione, que é sempre muito importante, até para ter uma variedade de bactérias, né, de cepas no nosso intestino, que isso é muito importante, até tem muitos estudos mostrando que normalmente quando você vê um perfil, né, de bactérias do intestino de um obeso, ele tem uma tendência a ter um número muito menor de cepas, qualidade de bactérias. E já em pessoas que são tróficas, né, que estão dentro do médio, adequado, aí a gente observa que tem uma variedade maior dessas bactérias. E o que pode trazer essa variedade maior de bactérias? A variedade alimentar. Então, o shot não tem que ser sempre o mesmo. O teu café da manhã não tem que ser sempre o mesmo. Você tem que estar sempre variando as alternativas. Eu normalmente sugiro ter, assim, 3 alternativas. Eu sempre coloco nos planos pelo menos isso. 3 alternativas de café da manhã para ir variando, tá? Importante para você que está assistindo a live entender que aqui pode chamar de doutora? Pode ser, Tem esse. pode ser Ana Luísa, não A tenho doutora esse. Ana Luísa está dando um exemplo. Para quê? Para despertar em nós a visão do que ela está trazendo. Mas é óbvio que todos nós, quanto mais idade, inclusive, nós temos, que nós precisamos da orientação, né, do especialista. Então, a gente está falando de coisas práticas para você formar um conceito. Então, ela vai sugerir um café, mas não é você vai tomar esse café o resto da vida? Como é que vai fazer? Não, né? Então, você precisa de um especialista depois elaborando isso com você. Qualitativa também, né? Uma qualidade Isso. de café e cada qualidade é objetivo, né? Mas uma opção clássica, né, do momento, muitas vezes, é o ovo. O ovo, sim, é uma alternativa. Ah, falando do shot, perdão, não falei do shot. O shot é interessante ter uma base. Aí a gente falou de você dar a sugestão de um shot. Isso, vou te falar do shot. É bom que ele tenha uma opção ácida, né, como base. O que seria essa opção ácida? Pode ser o limão, né? Pode ser um vinagre de maçã, de preferência orgânico, porque a gente sabe que tem um cuidado com a fruta. Né? É interessante a gente estar colocando algum agente ali mais anti-inflamatório também. Isso seria o gengibre, poderia ser, até mesmo a cúrcuma, que tem um efeito muito interessante, que pode ser na forma tanto de raiz, né, que não é tão popular, mas a cúrcuma parece muito com o gengibre mesmo, né? A raiz. A gente pode estar colocando também um pouquinho de pimenta preta moída na hora, não é, né? Não, já moída.
que aí não tem esse fator oxidante da piperina, né? A cúrcuma é a curcumina, né? Que tem muita comprovação já do quanto que ela te gera de benefícios, né? Além disso, A pode estar colocando uma... cúrcuma é o açafrão? Exato, da terra. Uhum. Também conhecido como açafrão da terra, né? Pela nossa rotina hoje, muitas vezes a gente tem que recorrer à forma em pó, que é um pouquinho mais prática, né? Tanto do gengibre que existe. Só é interessante ter um cuidado, né? Da onde você vai estar comprando, para ter certeza que o lugar é Você realmente falou uma cúrcuma, né? coisa importante que eu tenho muita curiosidade. Hoje a gente tem aqui na nossa cidade muitas lojas que vendem essas substâncias para shots a granel. Eu tenho Aham. uma sensação ruim desses pós a granel, porque eu fico sentindo que eles estão expostos ao ambiente. Tem É, problema ou eu não? prefiro. O que me preocupa muitas vezes de ser a granel é também por outros tipos de contaminações, né? Porque naturalmente pode ter pelo ambiente, quando alguém vai pegar, tá falando ali, ou a própria mão, né? Isso acaba Poeira tendo uma. também, né? Então, assim, se for possível comprar já embalado, é mais seguro, né? Do que a nível de luz também, quando tá em pó, tá mais suscetível, né? Mas não seria uma forma de que, né? Porque eu sei que hoje em dia tem que ser o prático, né? Então eu utilizaria o em pó, se for mais prático, e preferiria sem ser artificial por essas questões dessas contaminações todas, né? Porque o Você gosta azeite, de por exemplo, própolis pro é shot? excelente alternativa. Própolis, muito bom, mas aí ele puro, né, Alcione? Porque tem também os que são misturados com outras substâncias. Aí é interessante a gente estar utilizando sempre ele 100% realmente hidroalcoólico, né? Entendi. O romã também, nativa, que a gente tem também de extrato, né, que também tem um agente bem interessante. Então falamos, a base, então, ficou o limão ou o vinagre, e a gente pode estar colocando a cúrcuma, pode combinar com a pimenta também, com a pimenta negra, que aumenta muito a biodisponibilidade da curcumina, né? Então se torna, o que é biodisponibilidade? Se absorve mais, tá? E então, Ótimo. outra. Porque, assim, não precisa colocar tudo de manhã, que eu vejo que é um hábito muitas vezes, né? De, vou colocar, falei essa lista de alimentos. Vou colocar tudo no shot. Não, escolhe. Lembra que variedade é importante e a gente tem que cercar o nosso dia com esses agentes anti-inflamatórios e não necessariamente você precisa estar colocando em forma só de chá, de shot. A gente pode estar colocando como tempero, né, da nossa comida. Né? Muitas pode temperar com açafrão, colocar gengibre, as ervas, né? Que a gente tem uma gama de ervas que a gente pode estar utilizando, ervas aromáticas, né? Manjericão, cheiro verde, né? Que Coentro, delícia. alecrim, um que eu gosto também muito é tomilho, Mas né? A gente tem aí muitas alternativas. pozinho, pozinho. Se tiver como ser fresco, ok, né? Mas aí Se você tem como... colocaria no shot? Não, não. Aí eu só dei um spoiler. Ah, Para não tá. só no short que a gente tem a opção de colocar esses agentes. Porque eu vejo muito no consultório o paciente chegando, olha, Ana Luísa, eu estou colocando canela, própolis, gengibre, Tá guaraná em botando a pó. vida nesse negócio. Não, elege, né? Usa essa base mais ácida e coloca um ou outro, vai fazendo esse rodízio. Eu só coloquei como sugestão a cúrcuma realmente, né? O açafrão da terra, combinar sempre com a pimenta preta, porque realmente se absorve mais. Eu fico imaginando que quem tem azia, um pouco de má digestão, tem uma gastritezinha que nunca acaba, que é muito característico do povo 50 a mais, pensa Aham. nesse shot e fala assim, meu Deus, se eu tomar isso, eu vou virar uma fogueira. Vai acontecer Excelente, isso? né? Que sempre eu vejo que tem um receio com limão, né? Qual é a questão? Pro estômago, pro nosso estômago, o limão ou até mesmo o vinagre de maçã, na química até mais básica, né? Ácido fraco, que é o caso do limão e do vinagre de maçã, neutraliza o ácido clorídrico, que é o ácido do estômago, que é um ácido forte. É muito Então, interessante essa bioquímica orgânica, né, menina? É é perfeito muito, demais, gente. é muito bonito. Você vai vendo, as coisas vão encaixando, né? Muito perfeito. Então, assim, pro pensando a nível gástrico, não traz problema, tá? Se eu tenho uma gastrite. Mas se eu estou em tratamento de uma esofagite, né? Que é o tubo que leva para o nosso estômago, né? No tratamento de esofagite, como é no esôfago, o esôfago não é preparado
para ácido. E muitas vezes o ácido clorídrico do nosso estômago, porque normalmente essa esofagite é gerada porque existe um refluxo, Sim. né? Então, esse ácido do estômago que está voltando para o esôfago. E esse ácido do estômago gera uma feridinha. Então, existe uma feridinha ali que tornou a esofagite. E com isso, se eu coloco mesmo esse ácido fraco que eu relatei, do limão, do vinagre de maçã, ele Desde quando a pode sua não internet tá desfavorecer uma a cicatriz. belezinha. Só nesse caso, mas assim, não é tão frequente, né? Muitas vezes, até se é o início de um refluxo que não tem ainda nenhuma real, né, machucado no esôfago, não vai gerar, não vai estar te gerando, só vai te trazer benefícios. Além do que esse ácido fraco, esse limão, esse vinagre de maçã, ele estimula também a produção de enzima pancreática. Então, de manhã é como se fosse um acordar, né, para o teu organismo para já produzir e jogar no intestinal. Outra Nossa, questão já tô doida para chegar amanhã para fazer as é, novidades. O shot eu tomo, mas a questão da língua, nesse momento, eu não fazia. E aí agora eu já vou fazer igual você falou, né? Nesse momento que a gente está preparando, a gente também está despertando o organismo com bastante água. É fácil fazer o raciocínio da água, né? A gente sabe que o intestino ele guarda o quê? Os substratos do alimento, né? uhum. Então, digamos assim, um lugar, entre aspas, sujo. E onde está sujo, a gente faz o quê? A gente lava, não é assim? Até ser sujo, senhora. É porque é um órgão tão lindo, Eu com tantas usei o sujo mais para ilustrar a questão de lavar, e mas tem a gente sabe que aquilo ali é saúde. O intestino tem que ser assim mesmo, né? entende? Ele precisa de água para fluir. É como se ele fosse um rio, que se eu Muito não, bom. naturalmente, eu não vou fazer correr esse rio interno. Então, se ele não corre, ele acumula, entende? Como tem pessoas com o intestino preso e elas lidam com isso como se fosse uma coisa assim, Não, normal. A não gente é. Até porque esse fica muitos pacientes aqui na clínica quando vai fazer anamnese para pele. Ah, às vezes eu fico 3, 4 dias sem ir ao banheiro. não é natural. Isso a gente consegue, e muitas vezes com algumas mudanças de hábito, a gente consegue muitas vezes contornar o natural, que é ir pelo menos uma vez ao dia, né? E normalmente é de manhã. Quando você Ótimo. Que aí já começa tudo, o dia começa melhor, né? o tubo tá vazio, jogou água, jogou já a enzima pancreática ali porque teve o shot e ainda comeu alguma coisa, A rapidinho. vitalidade também vai ser outra. O bom Com ânimo. certeza. Com certeza, né? E se você demora, você está reabsorvendo, né? Até muitas vezes, né? Se você não vai ao banheiro, o teu corpo está reabsorvendo a água das suas fezes. Cheio de toxinas. Não Exato. tem como ter saúde Como que assim. Não tem como ter energia. E a nessa gente tem, área? principalmente as mulheres aqui, o nosso público é majoritariamente feminino. As mulheres são extremamente sobrecarregadas de funções, acordam cedo e dormem tarde, porque chega em casa, o trabalho não acaba. Se Até você não faz esse despertar, essa eliminação de toxinas para você ter energia para o dia, você carrega o dia nas costas, né? uhum. É verdade, é um ciclo atrás do outro, Alcione. Até mesmo assim, a prática de atividade física é um conjunto que é boa alimentação, procurar ter uma boa qualidade de sono dentro do possível, né? Conseguir controlar essa questão do cortisol, né? Que é o hormônio do estresse que está muito presente atualmente, né? E junto disso, a atividade física é muito difícil conseguir ter qualidade de vida. Eu brinco que é o trio parada dura. E a gente tem que pensar sempre nesses três. E aí você consegue também ter saúde. E aí a questão também não tem como, né? Começa tanto que o intestino também, falando do intestino, né? Como ele tem uma relação íntima até pela produção de serotonina, que é esse neurotransmissor que traz a sensação de bem-estar, tudo isso e também favorece ao sono, né? Como que com isso você vai conseguir dormir bem, vai conseguir ter uma rotina, né? Uma coisa tá junto É da outra, né? integral, né? É integral. Muito bom. Aí você vai dar uma sugestão de um cafezinho bem bom, aí eu quero perguntar sobre café solúvel. Porque tem Café um monte de gente agora que vive na maquininha de café. É até uma tendência, uma trend isso, né? Eu Ah, também comprei. Ah, eu quero comprar a máquina da Três Corações, eu quero comprar a máquina da Dolce Gusto. E aí?
falando até dos xenobióticos, né? Que são essas substâncias que nós ingerimos que pode ter um efeito negativo, né? O problema é a exposição, porque atualmente é muito frequente, né? Eu estar ouvindo que o consumo de 6 cápsulas ao dia é muita coisa. E aquela cápsula tem alumínio, tem plástico, tem calor, que vai liberar mais substâncias que não são interessantes. Então, para consumir várias vezes ao longo do dia, eu sugiro realmente estar evitando. Dar preferência ao café coado é muito mais interessante do que ficar só utilizando esse tipo de estratégia para consumo de café. Além do alto consumo de cafeína, né? Que a cafeína ela pode trazer bons resultados, benefícios. Mas a diferença do medicamento para o veneno é a quantidade, É né? verdade. Boa essa Excesso frase, importante. é tudo o meio, né? Você está com a gente aqui na live, você já está aprendendo um monte de dicas práticas para o seu dia a dia. A mulher é braba da nutrição. Olha esse peso. Vou abrir os comentários para você fazer perguntas, para você entrevistá-la junto comigo. Então, nós estamos falando sobre dieta anti-inflamatória, partindo do pressuposto que hoje nosso estilo de vida nos inflama. Muito estresse, muita correria, muita tela. Sono que fica comprometido, porque a gente acaba ficando lá ó, no telefone um tempão, assistindo as coisas no Instagram. Então, nós precisamos ter uma vida mais equilibrada. E a alimentação está totalmente ligada a isso. Vou colocar aqui os comentários para que você possa fazer as suas perguntas. E depois eu vou deixar também o Instagram da nossa convidada mais que especial para que você possa conhecer o trabalho dela e, quem sabe, estar com ela lá na clínica da doutora Cristiane, que foi quem nos indicou. E a gente consegue fazer um trabalho muito lindo juntas, né? E a gente está doido para trazer vocês aqui no Sempre Jovem, no podcast. Já estamos combinando, né, Ana? Convite aceito, só combinar a data agora. Que delícia! Eu vou ficar muito metida com vocês aqui, tá? Clínica Harmonia Hormonal. A doutora Cristiane fez um sucesso aqui. Depois essa live vai para o YouTube. E a gente vai esquentar o link dela, porque informação boa a gente tem que contar para as amigas, não é assim? E a live da doutora Cristiane, volta e meia, vem alguém no direct e fala assim, me dá o link da live, porque tem uma capa, mas é muita informação no feed, acho que as pessoas vão se perdendo, então elas me pedem no direct. Eu acho isso o máximo, porque como nós precisamos saber de tudo isso que a gente tem conversado aqui, né? Reposição hormonal, alimentação, para que a gente tenha uma qualidade de vida depois dos 50. A alimentação também vai impactar a mulher menopausada, não é isso? Muito, muito. Ainda mais que nesse momento a gente tem essa alteração hormonal muito grande. Começa, né, além das... É muita coisa, né? Muita mudança nesse momento, né? Tanto do climatério, não só a fase do climatério a gente já vê nesse período muitas vezes que pode ser por volta dos 40, né? Ou até atualmente a gente tem visto até antes. Mas mexendo com sono, aí começa a mexer com sono, vitalidade, prostração. É aquele ciclo que a gente consegue, né, difícil, mas que a alimentação ali, junto com um bom equilíbrio, né, de uma forma geral, que acaba que aqui a gente consegue ter um bom resultado com a doutora Cristiane, a gente vai tendo um bom resultado, impacta assim de forma muito positiva. O que eu observo? Perda de massa muscular, Alcione, é muito frequente também, além dessa questão do sono, né, vontade de comer mais alimentos palatáveis, né? Então, esses alimentos palatáveis, muitas vezes industrializados, que têm muito mais aromatizante, muitas vezes são alimentos mais atrativos, os doces, os alimentos que a alimentação ela vem com a nossa história, né? Então tem também todos esses comfort foods, né? Que vem às vezes a box da Aprendi essa palavra nova, gente, comfort food. Mas não vai pro comfort food, não, que tá te levando pro buraco. Então, tá a emoção, Cione, porque muitas vezes nesse momento, por não ter uma organização, não um planejamento, tudo isso, você deixa, fica sem se alimentar adequadamente, não oferece o que o teu organismo necessita, e aí acaba exacerbando, né, outros hormônios, a baixa de serotonina, o nosso estômago, a gente tem um hormônio que controla a questão de saciedade, que é a grelina. Então isso tudo vai ficando descontrolado e naturalmente você tem aqueles episódios de comer um volume maior, esses alimentos mais palatáveis, né? Mas, falando do café anti-inflamatório, eu não me esqueci.
A Vamos, gente pode estar vamos, vamos falar do café, que depois eu tenho um monte de coisa e a Luciene ainda fez uma pergunta. É, Conta o café que a gente vai para lá. ótimo. O café, ele pode estar presente. Até você pode fazer o ovo, ou no lugar dessa proteína, né? A gente pode estar fazendo uma pasta de frango. A gente tem a opção até de estar fazendo uma pasta, que hoje a gente tem queijos, né, mais veganos, para quem não consome nada de origem animal. Mas você pode estar colocando. Existem até proteínas de ervilha também concentradas, 100%, que a gente coloca para enriquecer esses alimentos veganos, para conseguir chegar numa quantidade boa de proteína. Como é que é Além isso, disso, ervilha? é uma proteína de ervilha que você coloca para conseguir Onde que fechar quantidade. compra? Normalmente, Mercado, assim? loja de produto natural a Ah, gente tá. encontra, tá? Que eu consigo fechar essa quantidade, que era um desafio, né, para dieta vegana, né, para quem não consome nada de origem animal, né? Mas então ficamos de proteína, essas alternativas de ovo, pasta de frango e também talvez uma opção de uma pasta vegana. O hummus tahine, que é aquela pasta de grão de bico, é uma opção Sim. que coloca Ah, também aquilo é uma delícia. muito legal. E a gente pode, então, esse fica como uma fonte de proteína. E a gente pode estar combinando também uma opção de um carboidrato de boa qualidade. Pode ser uma fruta, né? As frutas, é que muitas vezes o carboidrato, quando se pensa, logo se associa em Pão. carboidratos, pão. Não é, o carboidrato ele é muito abundante, né, na natureza. Então a gente tem o carboidrato em frutas, a gente tem o carboidrato em vegetais, de uma forma geral, eles estão presentes ali, né? Além dos tubérculos, né? Que é a Bahia, batata doce, inhame, né? Que também, como carboidrato, poderia ser uma alternativa também para café da manhã, dependendo do caso. Que Se é o a pessoa carboidrato. quisesse uma coisa tipo pão. Tipo, pão existem pães de qualidades interessantes atualmente. Tem que ter esse olhar um pouco mais crítico, né? Porque esses pães normalmente que ficam muito tempo fora da prateleira, tem a validade de 2 meses. Normalmente não é um pão tão interessante. Então, se tiver como escolher esses pães mais artesanais, é bem legal. Alimentação natural, se for possível. Ou outra coisa que é prática. E você pode fazer até uma composição ali, né, com vários itens. Né? Você está fazendo a própria tapioca, né? A tapioca é um problema isolada, porque a absorção dela é muito rápida. Mas se você faz uma crepioca, que é a mistura do ovo com uma farinha, Uhum. né, com essa tapioca, você já consegue segurar essa absorção dela, não deixa esse pico de glicose. E junto disso pode estar combinando até uma fibra, que pode ser uma linhaça, uma chia, Nossa, que né? delícia. Então, dando Fiquei com uma fome. você com uma porção de fruta, que pode ser o mamão, pode ser o melão, podem ser frutas vermelhas, que não são apenas frutas vermelhas, amora, framboesa, tem a goiaba, tem Ai, outras que bom, alternativas. gente. Alguém falou de uma fruta vermelha normal. Porque a gente já fica Existe. pensando no blueberry, a gente fica pensando naquela mais difícil, cereja, É, exato. Você vê que assim, goiaba. não é, Adoro, tia. é bom, mas não precisa, tem alternativas acessíveis. Que até uma sugestão, né, uma orientação, é escolham alimentos que estejam na safra. Você vai ali na quitanda, você vê que está tendo com frequência, igual agora é couve-flor, é brócolis. Vai, compra essas alternativas, né? Porque tá ali. E não vai estar tão caro, vai estar rico em nutrientes, né? Então, voltando para o café da manhã para a gente, né? Pensou aí numa fruta, nessas alternativas que eu coloquei, pode estar colocando essa proteína e pode estar colocando um tipo de carboidrato interessante. Estou falando de uma dieta não colocando os nomes atuais. Não estou pensando em low carb, estou pensando nessa parte de não dar Saudável. fibra. Anti-inflamatória e saudável. Exato. E até Contemplando tudo que a gente precisa ali pela manhã para tomar um chá. Ó, ovinho. você chegou agora, você perdeu, tá? Porque ela falou um negócio que você vai fazer quando você acordar, que não vou contar agora. Você vai ter que voltar e assistir depois, quando ficar gravado no feed. Outra, Um segredão, assim, maravilhoso. O Alcione, despertar já foi. Já ficamos doidos aqui. Aí a gente só tem que falar agora o que vai beber nesse café. Um chá? poderia ser chá, poderia ser até mesmo um café. Não vou tirar totalmente o café. Se possível, se você não consegue consumir o café sem açúcar, muitas vezes eu sugiro escolher uma outra bebida, porque o café ele é uma bebida amarga. Então você vai reduzindo, ninguém tira normalmente adoçante ou açúcar com tanta facilidade. Eu sei que para muitos é cultural o açúcar, mas o açúcar de adição, benefício de manhã, não tem. Ainda Nossa, mais de manhã. Imagina, tragédia logo de manhã, né?
Então, se possível, se não consegue café sem açúcar ainda, nesse momento, prefere uma outra alternativa. Pode estar colocando um chá, podem ser chás frutados, né? Que você pode estar colocando, né? E a sugestão que eu dou do café, a gente pode botar canela. Bota canela no Adoro café. canela. Ô, Ele Ana, você é contra adoçante, né? assim, não tem como pensar em saúde intestinal com adoçante. A Nossa, estévia que doideira. ainda é uma possibilidade, né? Para quem consegue, né, muitas vezes utilizar a estévia, ok. Mas aí não é palatável para todos. Então, assim, sem estar no ideal, pensando no possível, se você está consumindo 10 gotas de adoçante, que seja à base de ciclamato, vai reduzindo para ir tirando esse paladar num mascaral que é amargo com adoçantes, entende? Ou no Entendi. mascarar cedo com adoçantes, para ir desfocando do doce. Isso ajuda muito, até para não ter tantas Você sabe que eu estou vontades. numa meditação, uma conversa interna, porque eu sou Ah, apaixonada com doce, mas eu falei para mim mesma, isso não tá bonito para você, tá? Quero dizer para você que isso doce não tá bonito, não tá bom. inteligente isso. Então comecei a fazer um trabalho mental para dominar sobre esse negócio. Tem que comer um docinho. E tá É, funcionando, tá indo bem, tô indo devagar. o Fazendo um exercício, detox da alma primeiro. não deixa a refeição terminar com o paladar adocicado. Isso ajuda muito. Termina com alguma coisa um pouquinho mais cítrica ou com alguma coisa um pouquinho amarga, que normalmente você vai perdendo esse hábito aos poucos. Ai, Ajuda que bastante, interessante. tá? Ajuda Então, muito. Às vezes, nós demos aqui um despertamento para as pessoas que estão assistindo a gente sobre a primeira alimentação do dia. A gente não vai seguir até o fim do dia, que a gente vai ficar aqui até amanhã. é, E a doutora Ana tem muito o que fazer, ela tem né? compromissos. Como lanche. Mas você pode depois. Você faz consulta online também, não faz, Ana? Faço também, senhora. Hoje a tele é real, né? É. Era até com a pandemia, acabou que tenho tido excelentes resultados. Até por pacientes fora, né, que realmente não tem como vir. Tem sido fantástico o acompanhamento, bem, bem interessante e muita qualidade de vida ganha. Excelente. Eu quero botar o seu Instagram aqui. Você me dita ele, porque eu tô. Ah, não, peraí que eu te vejo, né? É Nutriana Luísa Cariús. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Deixa eu ver se aqui em cima. Eu não tô conseguindo colocar agora, mas na descrição da live eu vou colocar mais uma vez, que a gente já fez bastante movimento Alcione, aqui, pessoal. para deixar claro só para o pessoal quanto a uma refeição, quando você pensa tanto num café da manhã, como no almoço, como até no jantar, de manhã é importante um pouco mais de proteína realmente para a gente conseguir modular o cortisol, né? Porque é um momento, porque muitas vezes a dificuldade de dormir, é porque o cortisol de manhã ele está numa quantidade e à noite é para ir sendo reduzido até para você conseguir dormir, porque ele é contrário à melatonina, né? Então de manhã muitas vezes é interessante a fonte ser de frutas de baixa carga glicêmica, nada que melancia sozinha, banana sozinha, tá, gente? Não é interessante. Mas o que manda é a carga, é o que você está comendo junto. Então é importante você ter a consciência em todas as refeições, para não ter esse pico de glicose, de estar combinando fibra, um tipo de proteína, gordura, que aí você consegue não ter esses picos, te manter saciado. De alta absorção, né? E também de manter o teu corpo nutrido. Porque não adianta comer proteína, por exemplo. Eu como proteína no meu pós-treino. Tá. E no teu restante do teu dia, você se alimenta adequadamente? E não tem horário para almoço, não tem horário para lanche, não faz o café da manhã. Isso tudo, por mais que você tenha um excelente pós-treino, o que determina o resultado é o que você faz na tua rotina. Entende? Muito bom. E esse raciocínio é muito importante. E o que eu considero muito importante para uma saúde é que não tem jeito. Tem que ter rotina, tem que ter horário. Você tem que fazer esse planejamento e até o planejamento de alimentação, você pode estar fazendo uma vez por semana. Você se organiza para comprar o que você vai estar utilizando. Eu sugiro a regra dos três. 3 frutas, 3 legumes, 3 verduras, já 3 cereais. Nada contra o arroz e feijão, que é um alimento fantástico,
mas você pode estar comprando além a variedade de arroz que existe hoje, quinoa, pode colocar no lugar um inhame, uma batata doce, entre esses três fontes de carboidratos positivos, Anotando né? horrores. Como também as leguminosas, né? Tem, não é só o feijão preto, tem o feijão vermelho, tem o feijão carioca, mas a gente tem lentilha, ervilha, grão de bico. E lembra que assim, a variedade que vai determinar a tua variedade de bactérias positivas, que vai te ajudar a controlar, primeiramente, essa barreira, e já é um agente muito favorável, né, anti-inflamatório. Né? Muito E bom. se você planeja, Alcione, a margem de erro fica muito menor. Né? Você leva seus lanchinhos ao longo do dia, que você deve ficar aí, né, na clínica, deve trabalhar até umas 7, eu não sei como que é o seu esquema, mas aí você leva as suas porçõezinhas assim? Levo sim, procuro levar. Sou humana, às vezes acontece de ter. Eu tenho os meus planos A, B e C, né? E até assim, eu tenho. Sou mãe, né, Alcione? Eu tenho dois filhos. Ah, eu ia te Então, perguntar isso. tenho dois meninos lindos, Caio e Ah, que Otto. delícia. Né? Você deve estar vendo aí. O Caio tá com 9 anos e o Otto tá com 6. Ai, Então, que requer lindos. Carioca. Beijo da Chelsea. mas requer uma organização grande, né? Então, assim, eu procuro, normalmente, conforme eu vou organizando até a alimentação deles, né? Eu também aproveito e organizo a minha, porque a alimentação da família é a mesma, né? Por mais que tenha, né? E de vez em quando, Alcione, tropeçou, volta. Começa Todo mundo é de novo. nada é 100%. Quando eu falo assim do ideal, a rotina é aquilo. Se você pratica o 80-20, isso é legal. Se você tem uma rotina que 80% é saudável e 20% é exceção, você está passando de ano. Adorei. Por isso que é bom Entende? Tá conversar com o passando especialista, ele traz umas frases que a gente já vai, ó, nunca mais se esquece, 80-20. isso. E pô, não foi tão ideal, né? Ninguém é tão ideal, porque realmente a alimentação você pratica pelo menos 4 vezes ao dia, normalmente. Né? Então a margem de erro é um pouco maior, mas não foi tão interessante, planeja para a próxima. Né? Tá Muito almoçando bom. agora? Pensa na próxima refeição. Normalmente eu tiro isso. Almoçou? Já pensa no teu lanche da tarde e já deixa organizado. No... Ótimo. Para a gente terminar, aproveitando bem esse nosso tempo com você, Ana, a Luciene fez uma pergunta. Ela tem 44 anos e hoje ela disse, levei um susto ao me pesar com 68 quilos e 1,58 de altura. Eu preciso Uhum. mudar isso, mas eu não sei como começar. Eu acho que igual a Luciene deve ter um monte de gente que está nesse pique assim errado e não sabe como sair da corrida, né? O que você Da, sugere? né? Da bola de neve. A gente falou muita coisa aqui que ela poderia estar colocando em prática, né, Luciene? Primeiro, como é que está a tua ingesta de água? Começa com a água, porque muitas vezes a gente tem fome e o corpo da gente, ele manda sinal de fome e, na verdade, é sede. Você para de ter esse reflexo de sede, né, ao longo do período e conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo mesmo esse reflexo, tem que ir insistindo, né? Procura se organizar durante a tua rotina, do teu dia, essa uma vez por semana, para estar organizando no mercado, como é que vai ser a tua casa, ou até vida mais real. A gente atualmente tem profissionais, tem pessoas que fazem comidas excelentes, né, com pouca gordura, né, com que tem esse cuidado maior, né? Outra questão, higiene de sono, procurar tentar à noite. Não, gente, não dorme de barriga cheia. Ótimo. Mas é um agente muito favorável para a saúde. Dá pelo menos 2 horas para da última refeição. Luciene, começa uma caminhadinha leve também, porque quando a gente começa um cuidado, chama o outro. Às vezes é um negocinho bobo que você começa a fazer, tudo bem? Se você quiser sair um pouquinho para você desengasgar, eu vou conversando com elas aqui. Vou sair. Melhorou? Então, Luciene, o que eu costumo fazer quando às vezes eu entro nesse lugar assim também, de não estar com pique de fazer o cuidado. E olha que eu vivo disso, eu ensino isso, e às vezes a gente se desorganiza. Mas o que eu sempre me cobro?
ter um cuidado especial comigo. Porque a gente tem tantas coisas em volta, pessoas que precisam de nós, né? Como a Ana falou, os filhos que estão mirando na gente, olhando como a gente se comporta. A gente tem as pessoas, por exemplo, aqui no meu trabalho eu tenho as minhas clientes. Como que eu vou falar para você fazer uma coisa e eu não ter isso como minha rotina? Então eu tenho o hábito de sempre dizer para mim mesma, né? Quanto que é importante eu ter qualidade de vida. E aí, às vezes, eu fico um tempo sem malhar, comendo doce, aí eu paro e falo, agora chega, chegou, vamos organizar a bagunça. Então, começa com uma caminhadinha, junta com uma amiga que sempre dá uma força, né? A gente bate um bom papo, uma estimula a outra. Talvez sozinha a gente caminha 30 minutos, com a amiga a gente caminha 1 hora. Aí começa a fazer uma higiene na alimentação. Começa a tirar os enlatados, os processados, os doces, deixar, eu só vou fazer isso no final de semana. Começa assim, vai organizando. É o que funciona para mim, o que eu estou compartilhando com você. E aí planejar para fazer uma consulta mesmo, sentar com a Nutri, né? Quem sabe você vai até fazer isso com a Ana Luísa, para renovar a mente. Tem hora que a gente precisa renovar a mente. Eu me lembro muito da palavra de Deus, né? Renovai a vossa mente. Não vos conformeis. A gente entra numa forma e nessa forma a gente fica. Só que nessa forma, às vezes não está dando mais. Às vezes as coisas já mudaram, né? E a gente precisa mudar junto. Então, a Ana voltou. Então, é renovar a mente, é mudar hábito, é botar o despertador para tocar, para a gente sair da cama, mesmo com sono, e começar a fazer coisas novas. Melhorou? Melhorei. Foi só Que engasguei. bom. Emoção. Graças a Deus. Não, mas a gente engasga até com água. E é perigoso, né? Porque Menina, acho que foi dá um perguntar nervoso. tudo Mas que ótimo. ótimo. Nós estamos, você voltou para a gente encerrar, porque a gente já tomou Foi, bastante seu tempo, viu, Ana? rápido. Mas foi muito produtivo, foi Que muito bom. interessante. Eu aprendi muito e tenho certeza que a minha audiência também. A live vai É um ficar assunto salva, as muito pessoas vão poder vasto. escutar de novo, fazer as anotações, pegar as dicas do início, hein, pessoal? Esse O início foi assim, detalhes tão pequenos que é, fazem a diferença. Então, eu sugiro que exatamente. você volte e assista novamente. Queria deixar você à vontade para fazer as considerações finais, porque hoje você é uma defensora, né? Hoje não. Você escolheu ser uma defensora da saúde. Você decidiu cuidar das pessoas. E isso é uma missão muito linda. Então, eu quero te ouvir, assim, fazendo uma avaliação sobre isso. Como é poder mudar a vida das pessoas através do seu expertise? Sione, é uma honra realmente poder, junto da minha dedicação, né, que realmente é uma coisa que eu fico emocionada, eu gosto de estudar o tempo todo, é muito lindo, né, você vendo como que você pode fazer a diferença, né, com pequenos hábitos, pequenas coisas, cada um no seu momento, a gente consegue organizar o que é possível para a pessoa estar fazendo, fugindo de um ideal, realmente, a gente consegue estar fazendo realmente uma mudança. Né, mexendo com memória, às vezes chega uma paciente para mim falando, eu não estou conseguindo, né, nesse período da menopausa também, climatério, a memória fica muito difícil, a gente vê o quanto que faz diferença, né, ter um bom combustível para o teu organismo. A gente está falando, quando fala em nutrição, a gente está falando de todas as células do nosso organismo, né, do que elas vão estar te gerando, é energia. Então é uma profissão que eu sou apaixonada e eu vejo realmente assim um resultado direto e fico muito feliz de ser ferramenta mesmo. Existe o lado, não tem como. O paciente, né, ele tem que querer a mudança, mas poder orientá-lo de como estar conseguindo ter essa mudança para bons hábitos, nossa, é um prazer Acho. estar aqui também contigo, né? Para mim, Uma como alegria. você falou, não é um hábito meu nessa parte tanto de internet,
que seja, né, o início de muitas outras, né? Mas é muito bom tá aqui. Obrigada por essa oportunidade também contigo, uma pessoa iluminada, Ai, né? Que que logo, logo vou gostoso. poder trabalhar. Obrigada. Tá, mas é isso, Alcione. Realmente, assim, eu, eu sou suspeita. Que realmente, assim, a nutrição foi algo que eu inicialmente não era a minha primeira alternativa, porque eu gosto muito de matemática, mas eu fui para a nutrição pensando em uma área e me apaixonei numa outra área, nessa parte clínica, nessa parte de prevenção de qualidade de vida e assim estou, seguindo por esse caminho, né? Que é um universo de muito, muito estudo, muita dedicação e que faz a diferença. Muito bom ter você aqui com a gente, conhecer mais da sua especialidade. Vou deixar também aí os nossos internautas que estão participando, falando que você é maravilhosa, que adoraram, falando que você é Bom, excelente, profissional. Ai, que gostoso. E muito bom. olha, Ana, eu queria te batizar com a vontade de colocar mais a cara, né, na Ah, internet. Para mim foi uma decisão que eu tenho muita facilidade com isso. Já fiz TV e rádio, eu não tive tempo de te contar isso. Mas assim, estar na frente da câmera nunca foi uma coisa muito difícil para mim. É algo que aham. Deus me deu, um dom e tudo bem. Palestras e coisa e tal. Mas você sabe que eu resisti muito É para mesmo? ficar ativa mesmo, foi. Eu tinha vários receios, várias ressalvas, mas menina, hoje isso se tornou um hábito tão agradável e eu vejo que também é um servir. Eu tenho muito essa coisa do servir também. E Olha, trazer informação, poder doar essa informação, trazer estrelas em suas áreas, como você, doutora Cristiane, e outros tantos que nós temos, né, elencado aqui. É muito prazeroso e o quanto a gente aprende. A gente aprende muito. E a informação é uma arma, né, não, nas nossas mãos. E depois que a mente expande, não tem como voltar. Então, eu sugiro que você empolgue com isso aí, começa de 15 em 15 dias, mas depois tem a sua live, né, no seu perfil, sua, onde você vai trazer essas informações. Você tem, imagina, só dessa live aqui, já saíram 100 tópicos olha que bem, para você trabalhar. 100 tópicos tem aqui só dessa conversa que a gente bateu. Então verdade, é infinito, né? verdade. E eu tenho certeza que a sua audiência vai ficar maravilhada, assim, porque você transborda conhecimento. Deus te Ah, abençoe na sua missão. ah, Que você tenha Alcione, muito sempre força, garra, né, para buscar mais, para você aplicar também na sua própria vida. Você é linda, a gente vê a saúde saindo pelos poros e a gente tem vontade de ficar perto e aprender com você. ah, que Então, também fiquei muito feliz dessa nossa conexão, espero que ela gere frutos lá na frente e quero te agradecer o tempo que você doou para a gente, que foi muito legal. grande prazer, Alcione. Tá Primeiro bom, que de querido? muito. E até em breve. Sucesso! Sucesso! E vamos agendar o podcast. Mandei 2 datas para a Cris. Fala para ela retornar para a gente Vou falar combinar logo, tá com bom? ela. E E aqui, você vamos que junto. ficou com a gente, muito obrigada. Teve um que falou assim, minha tia Xuxa, mas eu acho que ó, ela já tá, ela superou a Xuxa já, porque a Xuxa agora, né, já está mais com carinha de 60. E essa daqui, filho, tá um espetáculo. Não que a carinha de 60 de Xuxa seja ruim, é linda também. Mas então, combinamos para estarmos juntas em breve, tá? Combinado. Um grande beijo, beijo em todos. Obrigada. Beijo, beijo para você que ficou com a gente até agora e você que vai assistir depois. Você sabe que toda segunda às 18 tem live especial do Projeto Sempre Jovem aqui no nosso Instagram. Adorei, ó, a Cici Cariúcha está falando, adorei. É a satisfação de uma profissional que está no lugar certo. Ah, Com certeza. Muito bom. Um beijo carinhoso, então. A um gente se vê beijo. até a segunda, pessoal. Um beijo, querida. Obrigada. Boa noite. Beijo.